Fala, fala, torcida do Glorioso, fala, fala, torcida do Botafogo. Vamos trazer uma informação quente aí sobre o Botafogo. Gerson pintando para vestir a camisa do Glorioso. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações que nós iremos trazer mais informações sobre o Glorioso, tá bom? Começando esse vídeo trazendo um react aí do canal Infinity Sport, que traz mais informações sobre o Glorioso. Vamos acompanhar. E o John Textor acaba de sair de uma confusão e estão querendo colocá-lo em outra confusão. Isso aí é o cúmulo do absurdo. E essa confusão envolve nada mais, nada menos do que Leila Pereira. Estão querendo arrumar para a cabeça do homem, hein? Só espero que ele não caia nessa. E eu vou falar sobre isso e também sobre uma informação que saiu referente a um jogador que empolgou a torcida do Botafogo. Essa daí não dá para deixar passar. Só que antes de entrar nesses assuntos, eu vou te pedir uma gentileza. Deixa o like no vídeo, tá? Clica no joinha. Se você não me conhece, prazer. Meu nome é Renato, sou da mídia independente. Futebol por aqui é falado sem clubismo. Se você gosta disso, seja muito bem-vindo e inscreva-se no canal aí, tá bom? Para dar essa força e para fazer esse projeto crescer cada vez mais. E só um detalhe, quando você clicar no botão inscrever-se que está aqui embaixo, você vai ver uma situação curiosa. Vai aparecer dois canais. Esses dois canais são meus, tá? Esse aqui, que é o Infinity Esportes, e o canal chamado Renato Persona. E você é bem-vindo nos dois canais. Se quiser se inscrever nos dois, fica à vontade. Eu te agradeço muito desde já. Faço muita questão de você, viu? E o pontapé inicial desse vídeo vai em cima de uma informação que alegrou o coração dos amigos botafoguenses. Justiça do Rio anula decisões de reunião da SAF, mas mantém Textor no Botafogo. Reunião do Conselho de Administração mudou a estrutura e autorizou novas movimentações. O empresário norte-americano diz que não há disputa no Conselho da Eagle Football e julga os efeitos da decisão judicial como nulos, visto que ele já havia concordado em cancelar os atos da reunião do dia 17 de julho. E para falar a verdade, eu sempre tive essa impressão que o John Textor não ia largar o osso. Ele realmente gosta do Botafogo, ele tem prazer de estar lá, só não vê quem não quer. Eu não estou sendo engenheiro de obra pronta não, viu? Eu sempre falei sobre isso aqui no canal, quem me acompanha há um tempo sabe. Eu cansei de rebater esse sensacionalismo vindo da mídia clubista e tendenciosa quando diziam que o John Textor estava prestes a sair do Botafogo. Estão botando ele para correr, logo logo ele cai. Tá aí, ó, mais vivo do que nunca. E ainda sobre o John Textor, saiu outra informação referente à pessoa dele. Só que ele precisa tomar muito cuidado para não sofrer os efeitos colaterais disso. Eu já te explico o que é, tá bom? A informação é essa. John Textor se desculpa com Leila Pereira e celebra a paz. Fui longe demais com o Palmeiras. Agora presta atenção nos detalhes ardilosos da matéria. Empresário se desculpa. Em entrevista ao All Sport, ele disse que passou do ponto com o Verdão em toda a polêmica envolvendo os dois clubes e ainda se desculpou com a presidente após, na sua visão, errar. E olha o que ele falou. Penso nisso o tempo todo, porque cresci com transtorno de déficit de atenção extremo. Você pode ser muito míope, tapar parte dos olhos e ser como um cachorro perseguindo um osso. Tudo que você vê é o osso. Eu fui assim a vida toda e, na maioria das vezes, me serviu bem. Então, sabe, acho que, no fim das contas, Leila e eu encontramos a paz. Quando você está errado, tem que ser humilde, tem que assumir, você tem que se desculpar. Tipo, sabe, eu fui longe demais com o Palmeiras por causa daquele jogo em particular. O norte-americano ainda comentou que o jogo no Mundial de Clubes acabou servindo como um divisor de águas. Abre aspas. No momento mais tenso do jogo, a gente estava conversando. E então as pessoas continuam sendo seres humanos, e ela levou a melhor sobre nós naquele dia. Demos um grande abraço um no outro e acredito que foi genuíno, sabe? Fecha aspas. Baita atitude nobre de um cavalheiro. O Textor tem toda a razão, ele tem que acabar com isso de uma vez por todas, por quê? Porque quem estava sendo prejudicado com isso, de tabela, era o Botafogo, é ou não é? E ele mesmo quase se ferrou com essa situação. Ele falou que tinha provas de uma suposta maracutaia e ele apareceu com evidências. Até a própria torcida do Botafogo não achou legal essa atitude dele, porque ficou todo mundo na expectativa, né? De repente ele apareceu com evidências. Mas ele não está errado de desconfiar. Não está errado não, porque as evidências de erros induzidos no futebol brasileiro, elas gritam o tempo todo. Uma coisa que eu vivo dizendo, cai 10 mil à direita, 1.000 à esquerda e o Palmeiras nunca é atingido. O Palmeiras nessa brincadeira já faturou 15 pontos. E eu sempre deixo claro que o Palmeiras não tem nada a ver com isso até que se prove o contrário. O que temos de concreto é a falta de preparo dos árbitros desse país. É um pior do que o outro. E o que a CBF faz para mudar esse quadro?
Até agora, nada. E aí cabe à diretoria dos clubes baterem na porta da CBF quando se sentem prejudicados. E o Palmeiras tem um bastidor muito forte. E não é só a diretoria que reclama, é a comissão técnica, Abel Ferreira e companhia, são os jogadores também, vai todo mundo para cima. E geralmente um árbitro que erra contra o Palmeiras é difícil acontecer, mas quando acontece, o cara é afastado. Por toda essa pressão que o Palmeiras exerce na CBF, o cara é escanteado do futebol brasileiro. Agora, quando erram, por exemplo, contra o São Paulo, que nem rolou no clássico contra o Palmeiras, aquele escândalo, um dos maiores assaltos futebolísticos da história do esporte, sabe o que acontece? Isso aqui, ó. Hilbert Estevão, que comandou o VAR de São Paulo e Palmeiras, será promovido ao quadro da FIFA do VAR em 2026. E sabe o que o São Paulo vai fazer com relação a isso? Lamentar, no máximo. E tem um detalhe, sabe por que a CBF liberou os áudios dessa vergonha para o São Paulo? É porque toda essa bagunça acabou respingando no Flamengo e prejudicou eles. E o Flamengo também tem uma diretoria forte, ok? Então partiram para as cabeças e até um deputado flamenguista entrou na causa também. E aí a CBF divulgou, não foi por causa do São Paulo não. E agora chegamos no ponto que eu queria chegar. Eu desconfio que essas matérias que estão soltando por aí, colocando o John Textor como submisso a Leila, se parar para pensar é basicamente isso, né? É para o povo chegar com a narrativa de que o John Textor é covarde, medroso, submisso, etc e tal, para de repente dar uma sacudida nele e empurrar ele para a confusão. Aproveita que o Flamengo tá indo, vai para cima também, Textor. Só que a pior besteira que ele pode fazer nesse momento é comprar essa briga, porque no final vai sair todo mundo e ele vai ficar sozinho na linha de fogo, como ficou em 2023. Aquele era o momento de todo mundo ir para cima da CBF e exigir uma investigação. Não estou nem falando do Palmeiras, eu estou falando sobre erros de arbitragem. E quem foi que botou a cara sozinho? Foi o John Textor e tomou, tá bom? Então, se for para ir para cima da CBF, tem que ir todo mundo junto, incluindo o Palmeiras. Cara, eu chego a suar quando eu falo nesses assuntos perigosos aí. A gente precisa escolher muito bem as palavras para não ser mal interpretado, se é que você me entende. Aí você pode comentar à vontade o que você acha sobre isso, escreve aí para a gente bater um papo, tá bom? E antes de eu falar sobre o jogador, uma notícia sobre um baita de um jogador aí que saiu na mídia e a torcida do Botafogo ficou feliz com isso, né? Eu vou deixar um recado rápido que aqui no comentário fixado tem o link da Mais Ágil. A Mais Ágil é a empresa que te ajuda a resgatar aquele dinheiro que está no seu fundo de garantia. Então, se você tiver uma grana lá, clica no link, conversa com a Mais Ágil que eles vão colocar esse dinheiro no teu bolso em até um dia útil. E não esqueça de avisar que você veio através do canal Enfim do Esportes para você furar uma fila ali, certo? Agora presta atenção nessa informação. Saídas. Alexandre Matos perde a paciência e Santos quer negociar Tiquinho Soares e Tassiano. Nos comentários dessa matéria, a torcida botafoguense chegou em peso pedindo o retorno do Tiquinho Soares. Convenhamos, o Tiquinho Soares arrebentou no Botafogo, hein? E se ele voltar para o clube, ele não coloca o Arthur Cabral no banco de reserva, ele coloca o Arthur Cabral no olho da rua. Só que tem um pequeno detalhe que pouca gente observou. O Tiquinho, em janeiro do ano que vem, ele vai completar 35 anos de idade. É um cara muito acima da idade que o Botafogo costuma contratar. O Textor ele já contrata visando lucro. Ah, vou trazer o cara por um valor X e vendo por um valor Y, 3 vezes mais, 4, ok? E o Tiquinho, ele tá meio que fora do mercado, ele tá se encaminhando para aposentadoria, né? Só que protocolo de vez em quando tem que ser quebrado, né? Não vai ficar visando só lucro, lucro e lucro. Traz o cara. É uma oportunidade de mercado, ele não vai chegar ganhando 2 milhões de reais, como os ídolos do meu tricolor chegam no clube, falam que amam o São Paulo, chega lá recebendo 2 milhões, 3 milhões e não jogam. Vivem no departamento médico. O Tiquinho pelo menos joga. Só que é aquilo, né? A verdade foi feita para ser encarada. A chance do Tiquinho Soares voltar para o Botafogo é quase zero. Eu vi muitos botafoguenses empolgados com a situação. Só que se eu fosse botafoguense, eu não alimentava as minhas expectativas. Só uma dica. Mas e você, gostaria de ver o retorno do Tiquinho Soares? Comenta aqui que eu gostaria muito de saber. Bom, eu acho que eu já falei demais, não é não? E se você ficou até esse momento do vídeo, muito obrigado, Deus te abençoe. E eu, Renato, vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima.
É isso aí, meus amigos. Informação aí de última hora. O Botafogo demonstrou interesse na contratação de Gerson e disputa aí com clubes como Cruzeiro e também Palmeiras que querem a contratação do atleta. O Botafogo está vendo na oportunidade. O Gerson não tem tido muito espaço no futebol russo e agora o Botafogo vendo essa oportunidade briga aí com Palmeiras e Cruzeiro para a contratação do atleta. Deixa aqui, torcida, o seu comentário. O que você acha de Gerson vestindo a camisa do Glorioso? Deixe seu comentário, se inscreva no nosso canal e deixe seu like.